Os verdadeiros monstros estão na mente do homem, não na natureza. William Golding, em O Senhor das Moscas, nos mostra que desde os episódios mais sombrios da história, a humanidade demonstra uma inquietante inclinação para a crueldade. Muitas vezes, somos frios, egoístas e surpreendentemente cruéis, mesmo se ia sem obter qualquer benefício com isso. John Stuart Mill afirmou que tudo o que as pessoas más precisam para alcançar seus objetivos é que as pessoas boas fiquem olhando sem fazer nada. Quando ocorre um grande desastre moral, apenas uma pequena minoria comete a atrocidade. No entanto, essa minoria é quase sempre habilitada pela maioria, que passivamente se recusa a agir. Quantas vezes grandes injustiças acontecem simplesmente porque optamos por virar o rosto ou permanecer em silêncio? Tolstói sugere que a maioria de nós tem uma noção clara do que é certo e errado na maior parte do tempo. Isso acontece porque, em geral, não gastamos nosso tempo lidando com dilemas filosóficos ou éticos complexos, mas simplesmente vivemos nossas vidas guiados por um senso comum de moralidade. Embora eu não tenha certeza se isso é verdade, se for, não seria uma grande vantagem para os demônios? Segundo Screwtape, o demônio experiente no livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, de C.S. Lewis, uma das explorações mais reveladoras dessa maldade cotidiana está justamente nessa obra. Nela, o autor descreve os conselhos de um demônio para desviar um homem de Deus e da bondade, conduzindo-o ao vício e à crueldade. Screwtape é encarregado de afastar o paciente da virtude e de Deus. Ele argumenta que, embora os demônios talvez não consigam convencer um ser humano de que determinado argumento moral está errado, quase sempre podem fazer com que ele sinta que esse argumento é irrelevante. De um jeito ou de outro, frequentemente somos atraídos por ideias, não por uma razão racional para acreditarmos nelas, mas por causa de sua utilidade ou dignidade aparente. Por isso, Screwtape aconselha seu sobrinho, Wormwood, a plantar na mente de sua vítima a ideia de que preocupações sobre moralidade, Deus ou ética não são reais, que são abstratas demais para ter um significado prático. Screwtape afirma que, em nenhuma circunstância, o paciente deve pensar no que é certo ou errado. Em vez disso, ele deve focar no prático, no que está imediatamente à sua frente. Se por acaso o paciente começar a pensar em questões éticas ou teológicas, Wormwood deve distraí-lo, trazendo sua atenção de volta para algo banal, como o que ele vai comer no almoço ou as preocupações imediatas da manhã. A ideia é promover uma apatia geral em relação a qualquer coisa relacionada a valores. O ser humano pode até dizer que tem princípios, mas na prática, esses princípios estão tão desconectados de suas ações que é como se não existissem. O pensamento por trás disso, e de muitas outras maquinações de Screwtape, é garantir que o humano nunca se apegue demais a uma posição ética. No fim das contas, ele se torna uma espécie de nihilista moral, sem contudo assumir essa postura conscientemente. Não é necessário que ele abandone seus valores morais por completo, basta que eles não influenciem suas escolhas cotidianas. Dessa forma, ele se afasta pouco a pouco da bondade e da virtude, tornando-se vulnerável à crueldade e ao egoísmo, muitas vezes sem sequer perceber. Basta distraí-lo desses valores repetidas vezes, especialmente quando surgem dificuldades práticas para mantê-los. O raciocínio é simples. Quanto mais as preocupações com o certo ou errado retrocedem, mais fácil é que outras coisas ocupem seu lugar. De acordo com Screwtape, isso é fácil de conseguir, porque no fundo não nos empolgamos tanto com sistemas rígidos de valores desde o início. Acho esse ponto interessante, pois às vezes ele se aplica a mim também. Como a maioria das pessoas, gosto de pensar em mim como alguém com princípios e que, de modo geral, tenta ser o mais gentil possível. Contudo, posso lembrar de inúmeras vezes em que fui menos gentil do que poderia, devido ao meu estado emocional naquele momento. Embora Lewis esteja falando principalmente sobre como podemos esquecer nossa relação com Deus devido às preocupações do mundo material, acredito que isso tenha uma aplicação mais ampla. Muitas vezes, mesmo sem perceber, permitimos que nossos valores pareçam menos reais ou meramente teóricos,
como um luxo que podemos deixar de lado quando a realidade nos pressiona. Aqueles que não acreditam em Deus podem não temer as chamas do inferno, mas se violarem seus próprios valores, sua consciência pode atormentá-los de forma intensa, à medida que se transformam em algo que não reconhecem mais. Apesar de o cristianismo geralmente enfatizar o livre-arbítrio e a soberania da alma humana, Lewis dedica muito tempo a falar sobre a importância do círculo social e do ambiente de uma pessoa para capturar sua mente e condená-la ao inferno. Uma das primeiras observações de Screwtape é sobre o fato de que o paciente passa tempo com seu amigo materialista. Depois, os demônios garantem que o paciente se envolva com um grupo de pensadores da alta sociedade, pessoas que se consideram sofisticadas. O homem naturalmente quer impressionar esses novos amigos e começa a repetir o que eles dizem. Quando eles incentivam uma postura moralmente repugnante, ele simplesmente assente ou suaviza sua posição, sem se posicionar de forma clara. Screwtape deseja que o paciente desenvolva uma espécie de personalidade dividida, reze na igreja e se veja como um bom cristão, mas no jantar com seu novo círculo social, despreze esses mesmos princípios. Esse estado mental, uma mistura de autocomplacência e hipocrisia, é muito útil para os demônios. Aos poucos, os hábitos do paciente vão se afastando de seus princípios, e ele começa a agir conforme o que for mais conveniente no momento, sem perceber. Até que um dia, ele descobre que já não sabe mais o que é certo ou errado, apenas o que é útil. No momento, isso o transforma em um maquiavélico moral. E como muitas vezes é mais conveniente ser cruel do que bondoso, será fácil levá-lo à brutalidade. Screwtape afirma que um dos estados mentais mais úteis que um demônio pode inculcar em sua vítima é a frivolidade, ou seja, a recusa em tratar qualquer questão, moral ou não, com seriedade. O paciente deve ser levado a mergulhar tanto na ironia que esqueça o que acredita e deixe de se importar com a verdade. Talvez o mais inquietante seja perceber que só porque estamos em boa companhia, não significa que estamos a salvo. Este é um pensamento clássico de C.S. Lewis, onde o orgulho não é visto apenas como uma falha isolada, mas como o excesso de foco em si mesmo. Isso faz sentido, pois o fio condutor de como os demônios utilizam as conexões sociais para corroer gradualmente os valores de suas vítimas é sempre incentivá-las a alimentar alguma forma de divisão ou egoísmo. Em vez de fazer com que a companhia de pessoas que ele admira o torne mais humilde, ela o leva a olhar com desdém para aqueles fora de seu círculo íntimo. Seus amigos da alta sociedade acabam dividindo sua mente em duas, voltando-o contra si mesmo e semeando uma divisão interna que reflete a externa. Frequentemente buscamos nos outros sinais de como devemos nos comportar. Então, há um forte argumento para sermos cautelosos com quem passamos nosso tempo, especialmente se percebermos que essas pessoas estão nos tornando mais cruéis e menos compassivos. Por outro lado, Lewis mostra que mesmo amizades baseadas em virtudes, se mal orientadas, podem acabar estimulando nossos piores instintos. Ele também destaca que o sentimento de superioridade sobre os outros foi, e ainda é, um componente crucial em muitas atrocidades históricas, bem como em diversas maldades cotidianas. A autossuficiência moral permite que as pessoas cometam ações terríveis e ainda assim saiam com a sensação de que são de alguma forma boas ou estão do lado certo. É possível que nem percebamos o quanto traímos a nós mesmos e aos outros, tudo em nome de nossas ideias falsas de superioridade. Quero me aprofundar nisso porque Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz traz observações brilhantes sobre como podemos enganar a nós mesmos, acreditando que permanecemos fiéis aos nossos valores, mesmo quando não os praticamos há anos. Nas Confissões, Santo Agostinho fala sobre a maldade como uma forma de ignorância. Ele descreve como sua vida, antes da conversão, estava cheia de prazeres ilusórios, que lhe negavam qualquer verdadeiro sentido de realização em comparação com a glória teológica que ele encontrou mais tarde. Esse tema é especialmente importante para Lewis, que em suas cartas explora o papel da fantasia e da ilusão na manutenção da crueldade e no afastamento da bondade.
Em uma das cartas, Screwtape explica que existem 3 partes em um ser humano: a fantasia, o intelecto e a vontade. Grande parte dos conselhos de Screwtape gira em torno da manipulação dessas partes, distraindo a mente do paciente e levando-o a perder de vista suas convicções morais e espirituais. A fantasia é usada para criar ilusões que afastam o paciente da verdade. O intelecto é enfraquecido por distrações banais. E a vontade, a última linha de defesa, é corroída, até que ele se torne um escravo de suas próprias indulgências. E se gostou do assunto abordado, se inscreva e deixe o seu feedback nos comentários.